Oi, tudo bem? Eu estou com muita saudade de você, com vontade de abraçar cada uma das minhas amigas do Riacho Grande. E hoje eu escolhi um tema para falar que é próprio do nosso mundo. O tema é a injustiça. E olhando para algumas reportagens que eu procurei, eu vi, você bem sabe, que aqui no nosso país nós não temos nenhum prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel, como alguns chamam. Mas lá na década de 1920, um rapaz bem jovem quase teve prestes a ganhar esse prêmio. Ele se formou em física e matemática e ele descobriu, através do estudo de física atômica, ele descobriu o meson pin. E ele foi fazer estudos fora também e chegou na Inglaterra. Ele teve um professor que o ajudou em algumas pesquisas. E qual foi sua surpresa quando houve a época dessa premiação? O professor dele ganhou o prêmio Nobel. Você acha que ele se sentiu injustiçado? Com certeza, né? E passando por uma outra busca que eu fiz, eu encontrei o nome de alguém que ficou por 19 anos preso em uma cadeia por um crime que ele não cometeu. Já imaginou ficar por 19 anos da vida detido por algo que nunca fez? É muito complicado, certo? Será que essa pessoa se sentiu injustiçada? Com certeza, né? Ele ficou preso porque ele tinha o mesmo nome de um criminoso, era homônimo. E aí, quando se passaram todos esses anos, ele foi liberto. E realmente ele deve ter se sentido muito injustiçado. E você que está aqui, você se sente também injustiçada? Eu confesso para você que por algumas vezes eu já me senti injustiçada. E recentemente eu estava com esse sentimento de que eu era e estava passando por um período me sentindo injustiçada. Vocês conhecem o meu filho caçula, o Luciano. Ele passou por quase 7 a 8 anos se dedicando ao estudo numa universidade. Ele concluiu a graduação, depois o mestrado e agora, no início do ano, já ia marcar a defesa da tese dele e o que aconteceu? Veio a pandemia. E aí volta para casa e tal. E quando ele achou que então ia ter um bom emprego, participar de entrevistas e tal, o que acontece? Estamos todos trancados em casa, inclusive ele, as empresas demitindo e não contratando ninguém. E então qual veio o meu sentimento? Injustiça. Isso não é justo. Claro, não é justo mesmo. Nós vivemos num mundo onde não há justiça. A justiça, Deus já prometeu, é no céu. E pensando em tudo isso, sabe, maldições, né, como a gente pode também chamar, elas podem virar bênçãos na mão de Deus. E eu me lembrei da história de Moisés. Moisés é um líder muito espiritual e nós podemos tirar várias lições da vida dele. E eu gostaria de destacar aqui um período, o período de quando Moisés foi chamado para libertar o seu povo na saída do Egito. E ele passou 40 anos naquele deserto infernal, com aquele povo reclamão. Vocês podem imaginar, né, quando a gente vê na Bíblia tantos relatos daquele povo reclamão, e eu queria destacar um aqui, lá no livro de Números, no capítulo 20. O que o povo falou? Por que vocês não trouxeram, né, o povo para Arão e Moisés? Trouxeram a congregação do Senhor para esse deserto, para nós morrermos aqui, nós e os nossos animais. E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer aqui, para esse lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs e nem água para beber? Ora, quando eles reclamaram assim, será que lá no Egito, onde eles eram escravos, eles comiam romã, comiam cereais, comiam figos? Com certeza não, porque eles eram escravos. Mas enfim, eles estavam ali reclamando que era a especialidade deles. E Moisés
Então, muito bondoso e misericordioso que era o que ele fez, ele intercedeu a Deus em favor do seu povo. E Deus o que ele ordenou? Que Moisés então fosse ao Monte Meribá e conversasse com a rocha, porque Deus faria fluir daquela rocha água para o povo e o povo assim se contentasse. E Moisés, por alguma razão, quando foi ao monte, o que vamos ler lá em Números, no mesmo capítulo, um pouquinho para frente. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E então Moisés lhe disse: Agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha viva para vocês? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam e se fartaram. Olha, eu não quero entrar aqui no mérito teológico de ferir a rocha, mas sabemos qual é o significado da rocha. A rocha é Jesus Cristo, a rocha eterna da salvação. E Moisés jamais deveria ter ferido, porque a ordem de Deus era para que ele conversasse com a rocha. Fato é que o povo se fartou e o tempo passou e eles a caminho da Canaã, da terra prometida lá para Abraão. O que aconteceu? Vocês estão lembradas dessa história? Aconteceu que mais para frente Deus chamou Moisés lá nas campinas de Moabe, no Monte Nebo, no alto do Monte Pisga, que está bem à frente de Jericó. E lá em Deuteronômio, no capítulo 34, depois se você quiser conferir, nós lemos assim uma declaração de Deus. Esta é a terra que, sob juramento, eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. E eu estou permitindo que você, Moisés, veja esta terra com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Ora, que triste! Imagine como Moisés deve ter se sentido nesse momento. Será que ele achou que ele estava sendo injustiçado? Eu não sei. Provavelmente sim. Muito provavelmente. A Bíblia não conta dos reclamos de Moisés. Provavelmente ele também não murmurou, porque não era do seu caráter. E isso me deixa aqui uma lição que eu aprendi, que eu não devo reclamar do que está acontecendo hoje para mim. E eu gostaria de compartilhar isso com você, minha amiga. Não reclame, não devemos olhar para esse fato isolado que está te incomodando e ficar nos lamentando. Por quê? Porque Deus transforma uma maldição em bênção. Porque nós sabemos, através do espírito de profecia, que Moisés, apesar de ter morrido e não entrou naquela terra prometida, Deus fez algo muito melhor, muito mais lindo, que é ter ressuscitado. Porque Jesus, quando estava sofrendo no Monte da Transfiguração, ele viu 2 seres, um era Moisés e o outro era Elias. E Moisés está vivo junto com Jesus. Então Deus tem uma promessa muito maior. Moisés não viu a terra prometida, mas ele está na Canaã celestial. E essa é a promessa maior que nós temos que nos apegar. Deus tem sempre um plano melhor para a nossa vida. Minha amiga, por favor, se você está sofrendo com alguma coisa, abra o seu coração para Deus e Ele vai aliviar o seu fardo. Se você precisa de uma ajuda, ligue para uma amiga também, mande uma mensagem, ligue para o pastor. Todos nós estamos aqui para ajudar umas às outras e que você possa, nos momentos de aflições, lembrar: nosso Deus é o Deus das promessas e a promessa maior é de que Ele vai voltar e Ele está preparando um bom lugar para cada uma de nós.
Que Deus nos abençoe e nos ajude a olhar para a promessa maior, que Ele já nos enviou Jesus como seu Filho e o nosso Salvador. Você ora comigo? Senhor Jesus, muito obrigada, porque um dia nós já entendemos da promessa da salvação em Cristo. Agora, Senhor, eu entrego a vida de cada uma dessas minhas amigas que me escuta e que tem, se tiver o coração aflito, que o Senhor habite nesse coração e traga o alívio, o amor e a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Um beijo para você.